Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Renato. A nossa aulinha de hoje é sobre primeira lei da termodinâmica, é o começo da termodinâmica, beleza? Então o que acontece? Vamos lá. Existe aqui um recipiente e um êmbolo. Qual que é a ideia? A ideia é começar a fornecer calor para as partículas de gás que existem ali dentro. Então olha só. Existem aqui partículas, não sei quais são, mas existem partículas aqui dentro. Vamos começar a dar alguns nomes, alguns termos técnicos que tu encontrará pelo vestibular aqui na frente. Olha só. Tudo que estiver aqui dentro, tu chamará de sistema. Então, tudo que houver aqui dentro, tu chamará de sistema. Tudo que estiver aqui fora, qualquer coisa, passou um urubu aqui em cima, chama-se meio. Dentro sistema, fora é meio. Eu sei que alguns já piraram o cabeção. Sistema, professor, vou fazer um escalonamento. Não tem nada a ver. Sistema é um nome dado. Então, por exemplo, lá, tu vai fazer uma análise de um copo de leite com uma xícara. Tu vai de café, vai unir os dois líquidos. Tem dois sistemas, a xícara e o leite. É um nome bonito para dar aí para o estudo que está falando. Então, o que acontece? Eu vou fornecer calor, vou ligar aqui um fogão e vou fornecer aqui uma certa quantidade de calor. E essa quantidade de calor eu represento por quê? Só uma observação, a maioria das pessoas faz uma confusão muito grande com calor e temperatura. Calor é energia em movimento. Para que ocorra essa transferência de calor, é necessário que dois corpos, dois sistemas tenham temperaturas diferentes. A diferença de temperatura faz com que eu tenha uma transmissão de energia que tu chama calor. Beleza? O que acontece? As partículas, o meu sistema, ao receber essa energia, pensa assim, ó, tu tá numa balada, começou a tocar uma música muito louca, uma música frenética, aí a galera começa a dançar, é aquela coisa natural. Quando tu começa a dançar, tu quer mais espaço, tu expande, as moléculas são iguais. O que acontece? Forneci energia, as moléculas do sistema se expandem, ou seja, a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, tu diz o seguinte: existe uma relação muito íntima entre energia interna, o que é energia interna? Energia da partícula, e temperatura. Então, caso esses caras aqui dentro, esse sistema aumente a temperatura ou abaixe a temperatura, tu diz que houve uma variação da energia interna. Olha só. Energia interna, o que é energia interna? Fisicamente falando, energia interna é a soma de todas as energias que um corpo possui. Seja energia cinética de translação, de rotação, de vibração, energias de ligação, energias potenciais. Só que por facilidade, nós adotamos no vestibular, no ensino médio, a energia interna como uma energia associada à energia cinética de translação. Para quem lembra lá, a energia interna associando a energia cinética de translação, lembra do tal do mv² sobre 2. Por que existe uma relação íntima entre energia interna e temperatura? É só tu pensar assim, ó. Temperatura é a medida da agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas estão, maior é a sua velocidade. Então, se a velocidade aumentou, é porque a energia interna aumentou, ou seja, porque a temperatura aumentou. Por isso que você fará uma análise de energia interna com temperatura. São bem amiguinhas, são quase best friend. O que acontece? Essas moléculas se expandindo, elas encontram um êmbolo móvel. É bem simples. Se o êmbolo é móvel e as moléculas estão sofrendo um processo de expansão, elas aplicarão uma força sobre esse êmbolo. Essa força é devido à ação das moléculas. Essa força aplicada numa área, essa força fará com que o êmbolo sofra um deslocamento. Então o que acontece? Esse êmbolo vai subir. Então imagina que hipoteticamente o êmbolo parou aqui, ó. Hipoteticamente,
Ele estava numa posição inicial e subiu devido ao empurrão das moléculas. Esse êmbolo sofreu um deslocamento. Para quem lembra lá de trabalho mecânico, quando tu aplica uma força e essa força causa um deslocamento na direção da força aplicada, tu diz que houve a realização de trabalho. Então volta aqui que é bem simples. Professor, eu decorei como é que se faz a primeira lei. Não decore, entenda que é bem mais simples. Olha só, a energia na forma de calor fez com que acontecesse uma variação da energia interna, ou seja, as moléculas receberam calor, aumentaram o seu estado de vibração, aumentou, sofreu uma variação de energia interna, empurrou o êmbolo, realizando o que nós chamamos de trabalho. Se tu pensar em matéria de energia, tu pode enunciar a primeira lei como uma espécie de conservação de energia. Olha como é simples. Toda a energia que entra na forma de calor faz com que aconteça uma variação da energia interna, que por sua vez realiza trabalho. Então essa aqui é a interpretação da primeira lei da termodinâmica. Gente, quando eu comecei a fazer videoaulas, eu pensei, a partir de agora eu vou divulgar os segredos para o mundo. Então o que acontece? Todos os seus concorrentes sabem essa equação, todos os seus correntes sabem o macetinho, tal de que tal. Esse que tal já está manjado. O que é que tal? Que tal que, isso aqui em física é em alfabeto grego, chama-se tal, então fica que tal. Todo mundo sabe isso, tem no formulário. Inclusive fica a dica, vai fazer uma prova, faça a impressão do formulário e estude sobre o formulário. Porque existem muitas equações que tu não precisa decorar, porque elas estão lá, é bem mais fácil. Teu cérebro é um imenso HD, uma biblioteca. Se tu ocupar com besteirinha, perdeu espaço. O que acontece? O que eu vou te ensinar é uma das coisas mais importantes. Vou começar bem devagar e é uma das coisas que tu tem que gravar. Existem 3 interpretações para cada variável. O que significa quantidade de calor positivo, quantidade de calor negativa e quantidade de calor igual a zero. É bem simples. Pensa em dinheiro. Se uma pessoa te doar dinheiro, tu recebeu, tu aumentou o teu capital. Então é assim, ó. Sempre que um corpo, o sistema, qualquer coisa receba calor, tu dirás que a quantidade de calor é positiva. Então, quantidade de calor positiva, eu estou recebendo calor. Recebendo calor. Então tu fez um processo de doação, você cedeu o calor, tu perdeu, tu reduziu o teu capital, tu perdeu grana, então tu vai dizer que a quantidade de calor é negativa quando eu ceder energia. Sempre que um corpo cedeu calor, ceder calor, doar calor, tu vai dizer que a quantidade é negativa. Professor, o que significa a quantidade de calor igual a zero? É isso mesmo, não houve troca de calor, não troca calor. O que significa uma transformação ou uma coisa que aconteça que não troca calor? Isso tem um nome, chama-se transformação adiabática. Sempre que tu encontrar o termo transformação adiabática, significa que houve uma transformação muito rápida a ponto de não acontecer a troca de calor. Então a quantidade de calor é igual a zero. Tranquilo? Vamos para a próxima variávelzinha. O que significa que o ΔU é maior do que zero? Bom, para eu ter uma variação positiva, significa que houve um aumento da energia interna. Então, se houve um aumento da energia interna, significa que a temperatura aumentou. Beleza? Sempre que tu tiver um ΔU menor do que zero, uma variação da energia interna negativa, significa que houve uma redução da temperatura. A temperatura do sistema baixou ou do que tu está analisando. O que significa ΔU igual a zero? Que não houve variação da energia interna. Então, se não houve variação da energia interna, olha só. Lembra que eu falei para você que a energia interna é uma amiguinha muito íntima de temperatura? Então, se não houve variação da energia interna, significa que a temperatura é constante. Só que o prézinho, aquelas crianças que estão no prézinho sabem isso. Nós que estamos batendo na universidade, temos que pensar assim, ó. Sempre que eu ler energia interna constante, não houve variação da energia interna,
Isso aqui é uma transformação a temperatura constante. Então, uma transformação isotérmica. Então, fica ligado lá, hein? Sempre que tu ler num texto de termodinâmica, temperatura constante, uma transformação isotérmica, significa que não houve variação da energia interna. E por último, galera, vamos aqui, ó. O que significa trabalho positivo, trabalho negativo e trabalho igual a zero? Para quem não lembra, toda vez que tu pensar em trabalho, tu está pensando em deslocamento. Então é assim, ó. Se tu pensar que essa força causou um deslocamento, tu está pensando que essa força também causou uma variação de volume. Na física de termodinâmica e de termologia, tu associa a variável trabalho à variação de volume. Então, sempre que houver variação de volume, acontecerá trabalho. Então, vamos lá. Trabalho positivo significa o quê? Que a variação de volume foi positiva. Isso tem um nome na física bonito, chama-se expansão. O que é uma expansão? Um aumento de volume. Sempre que o trabalho for negativo, significa que o ΔV é menor do que zero. O que significa ΔV menor que zero? Uma compressão, uma redução de volume. Compressão, contração é a mesma coisa. Compressão. E aí tu tens o último caso, que é trabalho igual a zero. Lembra, trabalho está associado à variação de volume. Se o trabalho é zero, não houve variação de volume. Se não houve variação de volume, é uma transformação manjadíssima. Transformação a volume constante. São três nomes: isocórica, isovolumétrica ou isométrica. São os três nomes aí para volume constante. Isocórica é o nome que eu acho mais bonito, beleza? Gente, existem alguns termos que são cruciais para bom entendimento. Tu pode encontrar as seguintes frases: sempre que o trabalho for positivo é porque houve um aumento de volume. Aí vem a pergunta: quem causou o aumento de volume? Para o volume aumentar é porque o sistema empurrou. Então grava aí, ó. Sempre que o trabalho for positivo, significa que o sistema realizou o trabalho. Foi ele que fez o processo de empurrar o êmbolo. Sempre que o trabalho é negativo, é porque alguém, o meio, algum agente externo fez isso. Baixou o êmbolo. Então se o êmbolo reduziu, diminuiu de volume, uma variação negativa é porque o meio realizou o trabalho. Se tu tiveres um trabalho igual a zero, por alguma forma, algum jeito tu deu de fazer esse pistão, esse êmbolo ficar fixo. Então o trabalho é igual a zero. Galera, essa é mais uma aulinha. Entra lá no site www.fisicacomrenato.com.br, deixa sua mensagem e até a próxima. Valeu!